Vamos começar o nosso Fórum de Direito Constitucional sobre o tema Estatuto da Pessoa com Deficiência. Lei número 13.146 de 2015. Temos a presença da Alone Elisete Manica, doutora em Educação, assessora do senador Romário, da deputada Tânia Rodrigues, que é médica e fundadora da Andef, o doutor promotor Luiz Cláudio Carvalho de Almeida, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e de Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência, o doutor Márcio Jecker, médico, perito, enfim, alguns avisos protocolares. Primeiro, que nós vamos terminar impreterivelmente ao meio-dia, por razões técnicas. O vídeo só vai até meio-dia, então a gravação nós vamos terminar. Já combinamos que vão ser 20 minutos para cada um dos painelistas. E também porque nós teremos perguntas. Se a plateia não quiser fazer pergunta, o presidente geralmente sempre faz pergunta. Então, vai pergunta, vai ter. Muito bem. E agora alguém pode me perguntar, que não seja da área jurídica, por que nós estamos aqui no Fórum de Direito Constitucional da Escola da Magistratura. Fórum, porque lá em Roma, antigamente ainda está lá, era um conjunto de prédios onde tinham, por exemplo, os tribunais, onde tinham as discussões. E hoje a gente usa a expressão fórum, o nome desse prédio, desse conjunto arquitetônico, é fórum, e todas as cidades têm um fórum, que é onde está situado a justiça, as varas, os juízes, os tribunais. Então, fórum é um lugar de debate. E o meu fórum, que eu sou presidente, tenho a honra de suceder o ministro Célio de Oliveira Borges nessa função. O fórum é de direito constitucional. E se o direito constitucional abrange todas essas matérias. Nós estamos fazendo agora, vamos fazer 28 anos da Constituição de 1988, a Constituição do Estado Democrático de Direito. E vocês vão perguntar, e qual a importância que tem dessa Lei 13.146, que é denominada Estatuto da Pessoa com Deficiência? Aí, a parte que me cabe para explicar é o seguinte: nós sempre achamos que pudéssemos ter uma lei que pudesse regulamentar todas as pessoas. Esse pensamento é um pensamento muito antigo. Para dizer a verdade, Napoleão Bonaparte, imperador dos franceses, em 1804, mandou uma comissão de juristas fazer o Código Civil francês. Por quê? Ele queria escrever naquelas letras toda a trajetória do cidadão. Então, por isso que o nosso Código Civil ele está dividido numa parte geral, parte de família, a parte de direito das coisas, o direito das obrigações, as empresas, e lá no finalzinho o direito das sucessões, que é que a gente faz com tudo que o cara deixou aí, né, em decorrência daquilo. Mas a ideia do Napoleão era ótima há 200 anos. Na verdade, hoje, não só em nosso país, como nos outros países, as pessoas não são vistas mais genericamente. É impossível que você veja a pessoa de um modo hipotético, de um modo que era tradicional no século XIX. Né? Mas não é isso o normal já no século XXI, nem é o normal depois da Segunda Guerra Mundial. Por quê? A pessoa tem que ser vista de acordo com a sua individualidade. A pessoa tem que ser vista de acordo com a diversidade. A pessoa tem que ser vista de acordo com o seu papel social, de acordo com aquilo que se exige da pessoa em cada momento histórico. O Rui Barbosa, que é o nosso grande advogado, o Rui Barbosa perdeu 2 eleições, em 1910 e 1918, e perdeu porque a mentalidade da época não podia admitir. Que ele disse: igualdade é tratar os iguais com igualdade. E igualdade é tratar os iguais com
Perdão, eu perdi. Igualdade é tratar os iguais com igualdade e os desiguais com desigualdade, na proporção dessa desigualdade, na busca de maior igualdade. Então vocês compreendem por que ele perdeu a eleição para presidente da República. Se hoje já é difícil a gente entender isso, há 100 anos era praticamente impossível. Mas ele quer dizer o quê? Temos que ver a pessoa de acordo com a sua condição. Por isso que nós temos Estatuto da Pessoa com Deficiência, nós temos Estatuto do Estrangeiro, Estatuto do Índio, Estatuto do Torcedor, Estatuto do Consumidor, enfim, antigamente tinha o Estatuto da Mulher Casada, né? Com a Constituição nós temos direito da união estável, nós temos agora o Estatuto da homoafetividade. Nem sequer tem lei, mas tem um conjunto de regras que nós temos que seguir a partir do momento que o Supremo Tribunal Federal diz que ninguém pode ser discriminado por sua condição. Então, esse Estatuto da Pessoa com Deficiência é o nosso motivo do nosso encontro e é muito importante porque nós da área jurídica queremos passar para a sociedade que nós temos que ver o caso das pessoas praticamente uma por uma. Tem deficiência de todo tipo. Então, vai ter um concurso, 5% da cota dos portadores de deficiência. Ora, nós vamos fazer o concurso de acordo do modo que aquela deficiência assiste para ver se supre. Então, essa ideia do estatutária é um símbolo do século XXI e vem enfatizar a importância do direito. Não tanto a existência de uma lei prevendo a situação, que vocês vão ver que o Estatuto ele não é regra de legalidade estrita, ele não prevê toda a situação. O legislador não é Deus para prever o futuro com todas as luzes. O legislador pode prever os modos de tentar resolver, mas não minuciosamente. Então, são princípios, são modos que a lei prevê para resolver a situação. E aí você pode ficar pensando, aí fica muito difícil. Por que fica difícil? Porque é mais fácil para nós, não só juiz e promotor, muito mais fácil para nós se tivesse uma regra prevendo toda a situação. Mas a pessoa humana não tem condição. Nós somos criados à imagem e semelhança do nosso Criador, ele sabe tudo, mas nós não sabemos nada. A nossa capacidade de conhecer é uma capacidade muito restrita. Enfim, bom, um aviso importante, nós temos muitos representantes de instituições, de entidades que querem falar, mas o nosso prazo é restrito. Então, faça a gentileza, se você quiser a sua manifestação, você pode escrever, e eu depois vou ver, se eu puder, eu vou lendo nos intervalos que eu puder falar. Claro que eu vou selecionar, que eu não vou conseguir ler tudo mesmo, né? Eu vou selecionar de forma tal que você tenha oportunidade de expor as suas ideias e também, principalmente, ao menos de ouvir as ideias de todo mundo. Ok? Bem, bom dia a todos. Eu só queria pedir para o desembargador que os cegos não precisassem fazer por escrito, porque devido à dificuldade. E outra coisa, eu queria saber se os cegos estão ao lado de alguém que possa fazer a audiodescrição, porque a maioria de nós vai passar slide, PowerPoint. Eu sou do tempo de slide ainda. E outra coisa, tem algum surdo? Alguém? Então tá ótimo, obrigada. Bom, ela já ensinou o que é diversidade. Muito bem. Ok, então nós vamos começar pela ordem, convidando... nós arbitramos 20 minutos para ter direito. Pode passar um pouquinho, pode passar menos. Vocês sabem que o desembargador é um juiz velho, eu realmente não vou me incomodar. Mas, de qualquer maneira, a professora Lone Elisete Manica é assessora do senador Romário de Souza Faria, que foi o relator
né, da lei. E ela é doutora em educação. Com a palavra, professor. Bom dia a todos, todas aqui. Eu vou pedir licença ao desembargador Najib para saudar a Tânia. E saudando a Tânia, eu saudo os demais da mesa. A Tânia, porque além de representar a pessoa com deficiência, ela representa a mulher, né? Então, saúdo os demais da mesa e nossos colegas. Agradecer o convite da IMERGE, né, por podermos estar aqui. Hoje eu estou assessorando o senador Romário, mas eu sou da Universidade de Brasília, estou cedida, apoiando. E a minha área de estudo é toda voltada, a vida toda, nas pessoas com deficiência, né? E eu tive o privilégio, estava contando aqui que eu tive o privilégio de participar do Estatuto da Pessoa com Deficiência, inicialmente, quando eu fiz parte da Confederação Nacional da Indústria, já como assessora do senador Paim, e depois dentro da Comissão de Direitos Humanos, e casualmente, quando eu fui para o senador Romário, o Estatuto caiu nas mãos do Romário de novo e caiu nas minhas mãos, né? Então, acho que, de alguma forma, eu tinha que estar envolvida com o Estatuto desde o seu nascimento até os dias de hoje. E todo mundo sabe que ele foi por muito tempo, né, um longo tempo, ele foi discutido dentro do Congresso. E eu vou falar um pouquinho sobre o que é esse estatuto, o que é essa Lei Brasileira de Inclusão. E se vocês depois quiserem fazer perguntas e não tivermos tempo, eu vou deixar meu e-mail no final, vocês podem escrever por e-mail, eu me comprometo em responder a todos. Tá? Então, mais a parte teórica da lei, o que ela abrange, então elas são 127 artigos. Nós temos a parte geral e uma parte especial, né? Depois do artigo 79, nós já começamos com a parte especial, que é bastante jurídica. Minha área não é direito, vocês já perceberam, então eu sou uma estudiosa na área de educação, tenho 33 anos de trabalho, mas nessa área das pessoas com deficiência, como educar pessoas com deficiência, como fazer educação das pessoas com deficiência, como fazer educação profissional, como incluir no mercado de trabalho. Então, essa é a minha área. E aqui eu estou sempre aprendendo muito com meus colegas juristas e dessa área de direito. E aí, passando só uma prévia do que é, né? O que é esse estatuto? Por que ele começou como estatuto em 2003? Ele foi uma autoria do senador Paulo Paim. Na época, o senador Paulo Paim nunca se falava em lei de inclusão, né? Se falava em estatuto e sempre foi muito... Como acabou o desembargador de falar, estatuto motorista, estatuto... Ele queria mais o estatuto da pessoa com deficiência, então foi tramitado dentro do Senado com esse nome. O senador Flávio Arnes, na época, que hoje é vice-governador do Paraná, assumiu a relatoria e em 2006 ele aprova dentro do Senado esse estatuto e vai para a Câmara. Que todo mundo sabe o trâmite, então, como nasceu no Senado, ele vai para a Câmara e depois é devolvido ao Senado. E ele foi para a Câmara, onde lá ele permaneceu até 2015. De 2006 a 2015 na Câmara. Nesse tempo de 2006 a 2015, teve também agora, em 2012, se criou um grupo de trabalho, do qual eu tive a oportunidade de fazer parte, a Maria Aparecida Gurgel, o Macieira, que são colegas aqui do nosso amigo, e coordenado pela Secretaria de Direitos Humanos, onde nós discutimos, então, cada um dos itens que se faria constar dentro do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ali sempre tido com esse título. Quando a Mara recebeu isso, em 2013, nós entregamos, então, o que esse grupo tinha conseguido trabalhar, entregamos nas mãos da Mara, e a Mara logo já foi nomeada como relatora, ela ficou 2014 trabalhando com a relatoria, em 2015, então, ela entrega a relatoria na Câmara para votação, né? E início de 2015. Então, a Mara, no entregar para o Senado, ela passa de Estatuto para a Pessoa com Deficiência, ela passa e nos entrega a Lei Brasileira de Inclusão. Eu comecei, então, a trabalhar na relatoria, junto com as consultorias do Senado, um grupo muito forte lá dentro, né, de conhecimento, e trabalhávamos com esse título, Lei Brasileira de Inclusão. Quando no penúltimo dia, já estava quase que saindo da forma, nós subimos do gabinete do senador Paim para fecharmos alguns itens, porque
nós tínhamos que conseguir que passasse no Senado nesse primeiro momento, porque se nós tivéssemos ali algumas lesões, nós poderíamos perder essa lei de novo e se perder no tempo já, porque já estava quase 13 anos tramitando dentro do Congresso. Então nós começamos a fazer um lobby junto com os demais senadores e fomos de gabinete em gabinete, chegamos no gabinete do senador Paim. E aí a questão dele foi: por que eu fui o pai, por que a gente não mantém o título? E houve essa discussão. E eu até gostei do que a Tânia falou aqui nos bastidores. Eu sempre penso assim: me chame do que quiser, mas faça alguma coisa, né? Então, para mim, aquilo ali não era o mais importante. O que importava realmente era o que nós tínhamos conseguido avançar. E aí fizemos, então, poxa, mas a Mara trouxe um nome e o senhor tem um outro nome, então vamos misturar, pronto, fica os dois. E ficou os dois. Por isso que, então, passou a se chamar Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira da Inclusão. Por que o estatuto? Então, mas já existe uma convenção, já existe todo um número enorme de legislação que a gente nem cumpre, por que então o estatuto? Primeiro porque ele já tramitava há 13 anos, nós tínhamos que dar uma resposta à sociedade que tinha se envolvido com isso. Principalmente os primeiros 7 anos, onde houve uma mobilização muito maior em termos de Brasil todo, né? E também para fazer uma adaptação, as convenções, principalmente a convenção que já é dentro do Brasil uma lei, já tem um status constitucional, para que nós pudéssemos ter, então, algo mais nosso, mais brasileiro, né? Aí eu não preciso falar sobre o último censo, porque todo mundo já conhece, né? Alguns avanços da lei. Então, o que eu pude selecionar aqui para trazer para vocês? Eu pensei, o que eu vou levar? A lei é bastante extensa, nós temos muita coisa para discutir. Eu peguei e trouxe aqui para vocês exatamente aqueles artigos onde eu fui mais procurada no tempo em que o senador Romário estava na relatoria, fazendo a relatoria, pelos grupos para que fossem retirados da LBI. Então todos tinham uma justificativa, né? E esses são os que eu trouxe para mostrar para vocês aqui o que é que ficou lá, que são os mais polêmicos para a sociedade. O primeiro deles, então, é a questão do conceito. O conceito existente pelos decretos também e pelo próprio conceito que se originava, a pessoa com deficiência, ela era um conceito bastante categorizado e baseado em tipologias, né? Esse conceito ele remete a uma identificação muito mais ampla da situação da pessoa com deficiência e ele se baseia numa análise biopsicossocial. E essa análise, então, ela é feita a partir de uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. Significa o quê? São vários profissionais, eu não precisaria nem explicar, eu estou junto com juristas aqui, e interdisciplinarmente ela repassa todas as disciplinas da pessoa com deficiência, seja médica, seja social, seja todos os tipos de biológicas, para se fazer uma avaliação única. E isso, então, é responsabilidade, está dentro da lei, mas é responsabilidade essa avaliação do Poder Executivo. Outro item que parece banal para nós, né, que convivemos numa sociedade que casa, que tem filhos, é o artigo 6º. Eu tive vários pedidos para que se retirasse o artigo 6º da LBI, no sentido de que a pessoa com deficiência não era muito interessante, não era aceito que a pessoa com deficiência, além de casar, algumas frases assim, além de casar, ainda vai ter filhos. E ela vai ter filhos, e daí ela vai ter mais filhos com deficiência para a nossa sociedade. Olhem aonde chega o nível, né, de ignorância de determinadas pessoas que procuram para dizer, bom, nós temos que retirar isso, porque também nós não queremos que elas podem acontecer de ser estupradas, ser obrigadas a ter tido uma relação sexual, porque elas não têm vontades próprias, então elas podem engravidar sem querer, coisas nesse nível bem absurdas, né? Então, foi bastante discutido e finalmente depois a bancada evangélica retirou essas questões, né? E graças a Deus nós conseguimos deixar isso dentro da LBI. Então hoje isso é um direito, né? Ela tem direito à fertilidade, porque por incrível que pareça, lá quando se fala na interdição, próprios pais faziam com a esterilização dessas pessoas para não se correr o risco de ter um neto filho de uma pessoa com deficiência, né? Chega nesse grau de intolerância, né, que nós temos que conviver.
Aqui o artigo 9º foi outro artigo bastante pedido também, que era a questão do atendimento prioritário, principalmente questões de serviços, que achavam, então, bom, então nós vamos aumentar também mais questões, mais serviços, mais comunicação acessível. Isso aí vai vai ser um custo muito alto para as empresas da comunicação e a gente não tem como arcar com isso, né? A ponto de dizer assim, bom, eu vou ter que ter um aparato todo especial para que o surdo possa telefonar. Sim, vai ter, ele tem um direito de usar o telefone. Mas eu tenho que pagar por isso, sim, mas você ganha também da sociedade para reverter para isso, né? Então, coisas assim nesse estilo. Então, ele permaneceu. A questão do direito à vida, na habilitação e reabilitação. Então, nós temos um atendimento hoje caracterizado para cada tipo de pessoa, e aí eu não entraria só nas pessoas com deficiência, porque a maioria das pessoas que tem uma doença ou uma doença rara, ela acaba entrando num patamar de uma deficiência e estando num contingente junto com as pessoas com deficiência. Então, essas doenças raras, que não tinha essa assistência particular, caracterizada para aquele tipo, a gente está tentando garantir também dentro da LBI. Tá? A questão dos serviços de saúde, esse também foi bem complicado, viu? Porque a bancada também queria que retirasse o respeito à especificidade e à identidade de gênero e orientação sexual, porque achavam assim, bastante absurdo que a pessoa com deficiência tivesse o direito de dizer que ela tem um outro tipo de gênero ou uma outra orientação sexual, desculpa. Então isso também foi bem complicado, nós conseguimos manter. Esse talvez tenha sido o pior. Aquele primeiro da fertilização, eles até chegaram num momento que eles disseram, tá bom, então a gente concorda com esse, mas vamos retirar o respeito à especificidade e identidade de gênero. E a gente conseguiu também que permanecesse. Não foi muito fácil esse aí. A questão da operadoras de planos, que é esse que eu acabei de falar, né, os produtos ofertados. Então, é expressamente proibido que qualquer operadora de plano cobre por um serviço que ela vai fazer de acessibilidade, seja para um surdo, seja ter um aparato diferenciado, então ela não pode cobrar por isso, né? E se ela cobrar, isso seria uma forma de discriminação. Então, isso está dentro da minha área, né, que é a área da educação. A gente teve ganhos, tivemos uma grande perda num veto aí, mas, enfim, tivemos vários ganhos, entre ele a disponibilidade de professores para atendimento educacional especializado, a questão do apoio, e eu não diria que nós estamos 100%, porque quando nós conseguimos aprovar que toda escola, que todo aluno com deficiência tem direito a um apoio assistido dentro da sala de aula e que não pode ser cobrado nenhum tipo de diferença por ele ter esse apoio, a gente lá não colocou toda a especificidade do apoio. Então hoje estão utilizando muito estagiários, monitores, nada contra os estagiários, nada contra os monitores, eles também têm que ter a parte da prática. Mas fica mais barato para a escola, fica mais barato para o governo, para o poder. Então se utilizam desse artifício para colocar pessoas que às vezes não têm muita experiência. Quando na verdade a gente queria um apoio educacional especializado, né? Então a gente tem que fazer uma luta aí, talvez tenha que fazer um PLS mais direto nessa questão aí também. Porque já tem escolas que estão cumprindo essa questão legal, mas os pais já se queixando porque a pessoa que está dando o apoio não tem conhecimento nenhum na área das pessoas com deficiência, não tem conhecimento nenhum, nem formação às vezes suficiente, né? A outra questão que nós ganhamos, que já tinha, que era a inclusão dos conteúdos curriculares nos cursos de nível superior, técnico e tecnológico, isso é obrigatório. Então hoje as universidades oferecem sempre como disciplinas optativas, né? O meu sonho é que toda a graduação tenha por obrigação ter disciplinas voltadas à pessoa com deficiência, né? Não como optativa, na grade curricular. Então isso aí a gente tem que começar também a fazer essa luta. A questão da igualdade de condições na parte recreativa, esportiva, lazer, sistema escolar, quer dizer, se eu tenho uma filha que joga faz determinado esporte, a minha filha com deficiência também tem direito àquele esporte, cabe à instituição oferecer toda a acessibilidade para que ela possa fazer aquilo.
E ali eu sublinhei as instituições privadas e sublinhei o vedado a cobrança de valores adicionais de qualquer natureza, porque nós já chegou também reclamações de escolas que quando o pai pede para colocar um apoio dentro da sala de aula, porque a filha precisa, porque o professor... vou voar aqui. Que o professor precisa, então realmente fica muito complicado, porque a pessoa está lá. E se ele quer que a pessoa tenha uma especialização, então o pai paga 2 professores. Tá? Isso que está acontecendo. Tradutores de intérpretes de Libras, a educação básica tem que ter, para ele ser tradutor, se ele for fazer a tradução no ensino médio, ele tem que ter no mínimo o ensino equivalente para poder fazer a tradução. Porque o que acontece? Tem muitos tradutores em Libras que dominam a Libras, né? Porque a vida o ensinou a dominar, mas que não tem o conteúdo programático necessário para fazer o acompanhamento numa sala de aula. Por exemplo, vocês estão fazendo uma disciplina no curso de Direito, a pessoa não tem Direito, não é formada em Direito e está fazendo a tradução. E isso não dava, né? Não dá certo, porque é lógico que ela vai ter limitações técnicas, né? Então isso ficou também garantido na LBI. Vetos, olha, foi vetado pela senhora Dilma, ela não contou isso no dia da sanção, nós festejamos lá, só viemos a saber isso no outro dia. Foi vetado a questão das instituições de educação profissional e tecnológica de educação, que seria uma ação afirmativa neste momento para que as universidades e para que as escolas profissionais recebessem 10% dessas vagas para alunos com deficiência já dentro das cotas. Foi explicado que elas não estariam fazendo uma subcotas, estaria dentro das cotas. E nem assim a assessoria dela conseguiu entender para deixar isso, né, dentro da LBI. Nós perdemos isso aí. Claro que vamos ter que fazer um PLS, por que eu entendo? Eu fiquei 14 anos na Confederação Nacional da Indústria, trabalho com educação profissional para pessoas com deficiência. Neste momento, ações afirmativas para tratar os desiguais são necessárias, porque nós não temos pessoas com deficiência com o grau e com a escolaridade equivalente às demais pessoas. E isso não é culpa delas, isso é culpa de uma sociedade que passou a vida toda ou escondendo, ou não deixando ter uma educação inclusiva, e hoje elas de novo pagam a conta e não podem ser incluídas numa escola, né? Perdemos isso aí. Eu vou ter que, infelizmente não vou poder passar, né? Nós temos aqui a questão da acessibilidade, que foi um ganho muito grande. Nós já temos a 10.098, que foi em 2000. Nós tínhamos um trabalho excelente com a CORD. Eu acho até que a Tânia era mais perto da CORD, né? Nós tínhamos uma pessoa muito batalhadora e nós conseguimos muito avanços com a CORD. E essa questão aí da acessibilidade foi um dos avanços que, sem dúvida, merecidíssimo pela CORD. E hoje os critérios de avaliação na correção ali, ó, que é o artigo 30, o item 6, exige nos processos seletivos da educação profissional tecnológica, pública, privada, ensino superior, que os critérios de avaliação na correção das provas escritas, discursiva ou redação, considerem a singularidade linguística das pessoas com deficiência. Tá? Então isso é importante, até a Tânia falava sobre isso está garantido dentro da LBI. Eu acho que a gente vai ter que pegar a LBI, e aí eu digo que a gente já tem até a LBI assim num livrinho, né, que é bem interessante, porque eu acho que esse livrinho tem que perpassar dentro da sociedade. Nós temos que realmente pegar artigo por artigo. Esse artigo dos critérios de avaliação na correção está ali. Inclusive as provas em formatos acessíveis e os critérios na correção. Se a pessoa surda tem uma linguística própria, se hoje nós temos 4 anos de letras, mas temos também 4 anos de Libras, significa que nós temos uma linguística diferenciada da letras. Senão nós não teríamos por que ter um outro curso. Se nós temos um curso universitário de 4 anos, é porque eles têm uma linguística diferenciada e nós temos que respeitar essa linguística, né? Os programas habitacionais, isso foi uma briga, vocês não têm ideia. E qual foi a minha surpresa? Foi vetado. Eu recebi os 19 advogados dessa área empresarial brigando com várias questões. E um dos quesitos que eles brigavam era esse aí. Quando eu disse para eles, eles não queriam que ficasse na legislação os princípios do desenho universal, porque eles consideravam que o juiz ou pessoas da área de vocês, né, poderiam, na hora de fazer uma avaliação, eles dizer assim, não, vocês não estão seguindo, vocês não estão dentro do desenho universal, então por isso a pessoa com deficiência vai ganhar determinada garantia.
Só que lá estava claro, falava considerem os princípios, não dizia obrigatoriamente se cumpra o desenho universal, ele dizia considerem os princípios do desenho universal. Expliquei tantas vezes isso para os juristas, né? Mas eles não se contentaram, foram para Dilma e lá eles conseguiram esse veto. Então, na verdade, nós só queríamos que todo empresário, quando fosse fazer um projeto, ele pensasse e ele levasse em consideração os princípios do desenho universal, que sai muito mais barato dele fazer isso numa planta do que depois. Mas a gente foi vetado. A questão da rescisão do trabalho, realmente hoje é totalmente qualquer tipo de discriminação em razão da sua condição, ela pode realmente entrar juridicamente com isso, né? Porque legalmente ela está amparada. A acessibilidade nos cursos de formação e capacitação, a questão da habilitação e reabilitação. Também foi uma briga muito grande, porque no momento em que nós colocamos provisão de suportes individualizados que atendessem às necessidades, eles colocavam assim, pô, mas então cada escola vai ter que ter uma oficina para cada tipo de deficiência? Aí eu falei, se for necessário, a gente tem que ter as oficinas. Se for necessário, a gente tem que ter uma sala só para guardar todo esse material. Então, mas isso tem um custo, e daí sempre o problema esbarra na questão financeira. A questão do esporte, né? O cinema deve oferecer os recursos, o valor dos ingressos da pessoa com deficiência não poderá ser superior, mas aí é o que a Tânia, né, colocou ali, a gente tem que garantir também a questão da meia entrada, né? Então, hotéis e pousadas foi uma briga dentro do cenário. No dia da aprovação, teve senadores assim irredutíveis nisso aí, porque houve uma manifestação muito grande dos empresários dos hotéis. Eu já passei. Não, eu deixo você fazer as perguntas, botar no papel, aí a gente vai fazendo, tá bom? Então dá o finalzinho para encerrar. Tá. Então, só para encerrar aqui, pessoal, eu vou deixar aí outro veto só que nós tivemos, esse é importante, né, que depois nós vamos falar aí. O item inovador, que o nosso colega vai falar, que é a curatela, né, a tomada de decisão, a interdição parcial, a questão da realização de inspeções e auditorias, que daí ele pode falar também. Outro veto que nós tivemos foi a questão dos 30% da questão da aposentadoria. Outro veto que nós tivemos, que é um absurdo isso aí, porque daria uma pessoa dentro de uma microempresa, né? Um outro veto que nós tivemos foi a questão de um veículo adaptado a cada 20 veículos de uma frota. Quer dizer, a pessoa com deficiência tem que ter autoescola. Só que quando ela for participar da autoescola, necessariamente não precisa ter um carro adaptado. Nós pedíamos um carro. Os empresários conseguiram não ter esse carro. Esse aí é só um convite, pessoal, para encerrar, então, que eu fico à disposição para as perguntas. Dia 2 de dezembro estou lançando um outro livro. Esse livro foi o que eu lancei em 2013, já está aqui. Esse aqui é o que eu estou lançando agora no dia 2. E é uma pesquisa que eu realizei em todo o Brasil, relacionada à educação profissional e ao mercado de trabalho. Então, eu convido a todos, dia 2 de dezembro, às 9h30, a gente vai estar na Comissão de Educação do Senado Federal, eu vou fazer o lançamento desse outro livro. E aí, quem quiser, é para todo mundo. E aí tem os contatos, tá? Para quem quiser depois mandar e-mail, pode mandar um e-mail ali que a gente recebe. E também, se quiserem mandar no meu particular, é Loni, L-O-N-I, esse é o primeiro nome aqui, @senado.leg.br. Estou à disposição de vocês. Obrigada, desculpa a correria. Eu tinha me preparado para 40 minutos. Mas ela vai voltar porque dos poucos minutos dela, para mim, já tenho 7 perguntas, tá certo? Então e eu, como sou o presidente do evento, eu faço as perguntas que eu quiser. Tá? Então, é autoritário, muito bem. Então agora, a professora faça a gentileza de anotar os itenzinhos, tá certo? Que esse nós vamos continuar falando sobre isso. Vou passar a palavra para o promotor, doutor Luiz Cláudio. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria aqui de agradecer o convite da pessoa do desembargador Najib Slaib Filho, que aliás foi meu professor, muito bom reencontrá-lo nessa situação. Cumprimentar todos os outros demais integrantes da mesa, né? É um prazer estar aqui. E cumprimentar essa plateia que já vi vários rostos conhecidos aqui, pessoas muito queridas e que efetivamente a gente vem se encontrando aí em outros fóruns de debate, sempre com a preocupação na área da pessoa com deficiência. Eu vou tentar fazer um resumo também, porque a gente tem essa questão do tempo,
E o recorte que eu fiz para a minha fala é em relação ao que eu estou chamando ali da nova interdição, né? O que muda na Lei Brasileira de Inclusão, Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Esse tema, né, a questão que envolve a interdição, é um tema muito caro aos juristas, né, o pessoal do direito, porque efetivamente é o que a gente tem percebido como uma alteração de grande impacto. Mas a gente vai procurar demonstrar que, na verdade, ela está concretizando um comando constitucional desde 2008, na verdade não se trata exatamente de uma novidade. Aí o controle está aqui, eu nem tinha visto. Bom, acelerando aqui, eu estou colocando que a Convenção sobre Direitos da Pessoa com Deficiência já trazia um comando sobre a questão da capacidade. E aqui eu acredito que todo mundo conheça, mas essa não é uma realidade nacional. Conhecer a Convenção, infelizmente, a gente quando faz determinadas apresentações para determinados públicos menos afetos ao tema, muitos nunca ouviram falar. Muito embora a Convenção sobre Direitos da Pessoa com Deficiência tenha um status de emenda constitucional. Com a reforma que a Constituição sofreu, a emenda 45, o artigo 5º, parágrafo 3º, ele estipula que se um tratado ou convenção internacional for aprovado por 3/5 do Congresso Nacional, terá status de emenda constitucional. E a Convenção tem esse status, ela foi aprovada pelo Congresso, e teve um outro decreto presidencial em 2009, aí, enfim, alguma discussão sobre a necessidade desse segundo decreto, mas o fato é que desde 2008 ela está entronizada no nosso sistema como emenda constitucional. Portanto, tem um status altamente nobre dentro da nossa hierarquia de normas. E o artigo 12 é um artigo que trata da capacidade. Então, independentemente das discussões que possamos ter, e eu já estou antecipando porque nas falas que eu tenho feito eu vejo muitas polêmicas, nós temos um comando constitucional. Então, você flexibilizar a interdição é cumprir a Constituição. Não é uma invenção, não é algo que possa ser ignorado. A Constituição já determina isso na medida que a Convenção foi incorporada ao texto constitucional sob status de emenda. Eu, assim, para a gente não perder tempo com um texto pequenininho, letrinha miúda, né, eu fiz aqui uma tradução dos princípios que estão extraídos ali. O texto, ele fala de maneira clara, né, só para a gente ter uma exemplificação, eu vou fazer uma breve leitura para a pessoa que tem deficiência visual. Por exemplo, o princípio primeiro ali é o protagonismo do interditando. Porque de onde a gente tira isso? Porque no texto do artigo 12, ele fala assim: essas salvaguardas assegurarão que as medidas relativas ao exercício da capacidade respeitem os direitos, à vontade e à preferência da pessoa. Logo, a gente pode extrair que há um comando constitucional que diz que no caso de restrição de capacidade, se alguém mover alguma ação de interdição, né, em favor de alguém, porque tem que se lembrar que a interdição, conquanto em alguns casos tenha sido utilizada de maneira errada, mas ela é uma medida de proteção, ela é criada pela lei não para punir ninguém, é para proteger. E a gente sabe que muitas vezes, todo mundo aqui tem uma experiência de militância, conhece bem o que eu estou falando, que ela nem sempre é manejada de maneira correta, mas a gente não deve confundir o mau uso da ferramenta com a própria utilidade da ferramenta, né? Então, a ideia do protagonismo do interditando, isso quer dizer que o processo de interdição tem que ter a participação da própria pessoa, ou seja, ela tem que ser ouvida. E muitas vezes a pessoa ela tem dificuldade de comunicação, mas não é impossível colher, sentir o que ela está pensando. Eu, particularmente, já participei de procedimentos em que a pessoa era altamente comprometida, não conseguia falar, mas era perceptível a melhoria de humor dela na presença de um determinado parente ou a repulsa em relação ao outro. Então é possível colher esse interesse, esse desejo, ainda que a pessoa não consiga verbalizar. Então é disso que a gente está falando, né? Você tem vários tipos de pessoas que figurarão em ações de interdição com um espectro enorme de gravidade de limitações. Desde pessoas que interagem muito bem, em que a gente até questiona se é o caso de interditamento, se a pessoa está interagindo muito bem, com pessoas que não interagem absolutamente nada. A gente vai na casa da pessoa, a pessoa está acamada e ela não tem condição de interação. Então a gente tem um espectro enorme, mas na medida do possível, essa participação deve haver. E a gente percebe no dia a dia, quem trabalha com isso, que muitas vezes a gente não está fazendo nenhuma crítica específica a vara, juízo, promotor, ninguém, mas no geral, em função do corre-corre forense, esse cuidado às vezes não acontece. Às vezes as pessoas não têm esse cuidado de buscar essa informação com o próprio interditando, sobretudo se a dificuldade de comunicação verbal
não está presente. Aí precisaria uma atenção, uma visita à casa, alguma coisa que possibilitasse isso. O segundo princípio que a gente extrai é do melhor interesse do interditando. Ou seja, a interdição, como eu havia dito, é uma medida de proteção para a pessoa que está sendo interditada. Logo, se a gente percebe que aquela interdição é para o interesse da família, né? A família que está preocupada com problemas dela, mas o interditando não tem nenhum interesse naquilo, a gente não deveria tocar essa ação. Muitas vezes esse conflito é flagrante, ou seja, a família tem algum desejo em cima daquilo, né? Há um interesse, por exemplo, isso acontece muito também na seara do envelhecimento, quando o envelhecimento às vezes é confundido com incapacidade e a pessoa idosa às vezes é interditada apenas para que se controle a liberdade dele, com um certo temor de que essa pessoa idosa dilapide o patrimônio em prejuízo da pessoa idosa, não, em prejuízo do pretenso herdeiro. Porque a pessoa está ótima, aquela situação, ela não está com a menor preocupação com aquilo, está vivendo bem, mas os filhos já ficam preocupados, na verdade, com aquela futura herança. Então, esses conflitos de interesse têm que ser sopesados na ação de interdição. A questão da proporcionalidade, que é muito importante, porque ela ficou consagrada nesse novo diploma legal. Esse princípio da proporcionalidade diz que você deve limitar, fazer essas restrições no menor espectro possível. Ou seja, você deveria priorizar a interdição parcial em detrimento da interdição total. O trabalho até apareceu correndo ali, eu identifiquei, o trabalho do CNMP, capitaneado pela doutora Maria Aparecida Gugel, a interdição parcial é mais legal, era um trabalho antes da edição da lei sobre isso, que já sob o espectro da convenção, ou seja, não precisava ter lei brasileira de inclusão, a convenção já determinava isso, difundia a ideia dentro do Ministério Público de que os promotores deveriam zelar pela interdição parcial como prioritária, o que é o inverso do que acontece. Normalmente, o número muito maior, mas excessivamente maior de interdições é total. As interdições normalmente geram a sentença, julgo procedente o pedido, decreta a interdição, totalmente interditada, afeta a vida da pessoa toda. A ideia da convenção não é essa. A ideia da convenção é que a gente, entendendo que a restrição é algo grave, né? Há autores que falam, eu mesmo já fiz um artigo uma vez falando de morte civil da pessoa, porque quando você entende totalmente não sobra nada. Se a gente fizer isso de uma maneira pouco cuidadosa, a gente está prejudicando a pessoa, né? Você tem que estar a vida inteira para não fazer absolutamente, não decidir nada da vida dela, vai gerar, na verdade, um prejuízo para essa pessoa. E o que a proporcionalidade diz? A gente tem que estar atento a isso. E se o caso é apenas uma questão patrimonial, por que afetar o direito ao voto? Por exemplo, se a questão é apenas uma questão patrimonial de um valor muito alto, né, há uma preocupação que ela não tenha condição de fazer negócios imobiliários, por que restringir o uso do dia a dia, aí da padaria, essa coisa toda? Essa é a ideia dessa campanha que foi feita pelo CNMP e que teve uma repercussão no Rio de Janeiro. Nós editamos um livro, eu posso te mandar, tem um livrinho que foi feito para orientar o promotor de justiça em consonância com a ideia do CNMP, sobre a humanização da interdição, do qual participaram não só promotores, como psiquiatras, né, os nossos médicos escreveram, psicólogos e assistentes sociais para tentar melhorar a atuação do MP nessa seara. Temporalidade e acompanhamento periódico, falar mais rápido, né? A temporalidade é a ideia de que se a interdição ela decorre de alguma doença ou alguma questão reversível, devemos estar preocupados em rever a interdição. Isso deve ter fixado no processo, né? Se é reversível aquela questão, a gente não pode interditar e esquecer a pessoa. A gente tem que, em algum momento, ter um marco para rever se aquela situação melhorou e adequar a interdição à realidade futura, que porventura pode até gerar o levantamento da interdição. E o acompanhamento periódico se traduz, basicamente, na prestação de contas. Alguém tem que acompanhar aquele curador, depois de nomeado, para saber se ele está trabalhando corretamente. Bom, o conceito de pessoa com deficiência, ele também, na lei de inclusão, ele está de acordo com a convenção, que trouxe um conceito novo, mais complexo, né? Existe aí, assim, isso é uma opção que foi feita. Antigamente, eu não vou me deter muito, porque a primeira palestrante já falou um pouquinho disso, eu vou me ater mais, acho que por causa do tempo mesmo, na questão da interdição, mas o conceito, ele gera uma certa... ele é mais amplo e ele sai de um critério puramente médico, de um catálogo de questões clínicas e passa para uma questão biopsicossocial, ou seja, tem que saber em que contexto a pessoa vive, qual é exatamente a interação dela com as barreiras, se isso de alguma maneira causa uma necessidade de uma ação afirmativa.
Bom, aí a gente entra nas questões polêmicas, né? Estou aqui me policiando um pouco. As questões polêmicas. Essa aqui que me parece que é uma... aqui, não sei se é aqui, mas na área dos operadores do direito é que todo mundo está chocado, que é o fim da incapacidade absoluta para a pessoa com deficiência. Acabou. Assim, o Código Civil foi alterado. E aí ele tem o texto antigo, né? O texto antigo, na verdade, é muito antigo, porque a gente pode dizer toda a história do direito, porque assim, os diplomas anteriores, né, o Código de 1913 já era assim, o Código que se seguiu assim, sempre colocou a pessoa que tem a deficiência, apesar dos vários nomes que teve, né, porque isso nem sempre falava deficiência, misturava os termos, como a deputada falou aqui também, né, a questão do nome não importa muito, mas o conteúdo que é importante. Sempre houve a possibilidade de se declarar a incapacidade absoluta da pessoa com deficiência. Aí, dependendo desse grau de comprometimento, isso poderia ser uma incapacidade relativa, uma incapacidade absoluta. O Dr. Márcio aqui já é expert nisso, dessa classificação, tá? É uma coisa, é a realidade histórica do dia a dia forense. E aí há uma revolução, né? Que é uma quebra de paradigma em que não existe mais essa figura para a pessoa com deficiência. O absolutamente incapaz, ou seja, aquela pessoa que não pode praticar por si os atos da vida civil, nenhum dele, restringe-se agora ao menor de 16 anos. E aí a gente tem uma série de polêmicas para falar, né? Essa restrição, a interdição, que a gente botou entre aspas, fim da interdição total, né? Porque antes dessa mudança da lei brasileira de inclusão, a interdição ela poderia ser parcial, mas dependia do juiz entender que poderia limitar. Porque se não falasse nada, a interdição seria total. E era o que invariavelmente acontecia, né? Quando a gente fala de interdição total, a gente está falando de restrição não só de atos patrimoniais, como outros, como questão ao voto, casamento, né? Filho, adoção, né? Tudo isso estava proibido ao interditado. Porém, assim, é bom que a gente diga que em algumas situações não era incomum uma certa surpresa, por exemplo, já aconteceu comigo, com vários colegas, que pessoas interditadas, apesar da sentença dizer uma coisa, viviam outra coisa, né? Então, já nos deparamos com casos de pessoas que vão ao Ministério Público e falam: doutor, vim aqui porque eu quero tirar, sei lá, pegar um vale gás, aí uma coisa qualquer, e aí a minha esposa falou que eu tenho não sei o quê, e meu filho agora está com dificuldade na escola, mas o senhor é quem? Por que o senhor veio aqui? Não, porque eu sou interditado. O senhor é interditado, está verbalizando tudo aqui. Essa é a distorção da interdição que a gente está falando. Claro que não tem vários casos diferentes, mas essa é a distorção. Para ser cidadão, ele está casado, de fato, está com união estável, tem filho, trabalha, ele está interditado, porque aí a gente descobre que em algum momento ele na verdade, ele tem um diagnóstico de esquizofrenia, por exemplo. Né? Essa é uma outra novidade que a lei, o conceito traz, que daria até um simpósio só disso, né? Porque o conceito trouxe para o campo da pessoa com deficiência o deficiente mental, que é diferente do deficiente intelectual. Porque antes da convenção você tinha apenas como pessoa com deficiência quem tinha atraso cognitivo. A pessoa com síndrome de Down, agora a pessoa tinha esquizofrenia, ele não era considerado pessoa com deficiência. Não a partir da lei brasileira de inclusão, mas lá em 2008. Lá, a partir da convenção, do momento que ela virou a emenda constitucional, teve esse status, entrou também a pessoa com esquizofrenia. Isso também gera uma maior complexidade, porque, pelo conceito novo, ter esquizofrenia quer dizer que a pessoa é pessoa com deficiência? Não. A gente tem que analisar a interação com barreiras, como é que essa pessoa vive, se ela tem tratamento adequado, qual é a situação dela, né? Mas é uma novidade. Então, esse tipo de pessoa que em momentos anteriores seria uma estranheza eu estar falando num evento de pessoa com deficiência, hoje não é. Hoje não é. Então, toda aquela clientela da saúde mental, ela passa a ter um tratamento, um cuidado também pela legislação de proteção à pessoa com deficiência, né? E agora, o que mudou? No Código Civil, que está em vigor, né, porque a Lei Brasileira de Inclusão só entra em vigor em janeiro, o artigo 1772 ele dizia que o juiz poderia limitar as restrições ao que está no artigo 1782. Poderia. Agora, né, a partir da vigência da Lei Brasileira de Inclusão, que afetará o Código Civil, o artigo mudou. Ele diz que o juiz determinará, segundo as potencialidades da pessoa, os limites da curatela, circunscritos às restrições constantes
do artigo 1782. Esse artigo já diz que o juiz ele só pode circunscrever ao 1782. Se isso não for claro o suficiente, dá uma olhada no artigo 6º da Lei Brasileira de Inclusão, e o 85, que vai deixar mais claro que a interdição não poderá afetar outros direitos. Né? Quem tiver dúvida é só olhar o texto da Lei 6º e 85, você vai ver que está uma clareza absurda de que realmente não cabe uma outra interpretação. A gente tem críticas, acho que se isso vai funcionar ou não, mas não da lei. A lei é clara, a lei está de uma maneira muito transparente. O artigo 1782, ao qual o Código se referia como possibilidade, agora se refere como limite da interdição único, é o artigo que trata do pródigo e que só fala de questão patrimonial. Essa questão de limitação patrimonial sempre esteve muito presente no debate da Lei Brasileira de Inclusão, porque as questões que envolvem direitos de personalidade, existenciais, sempre se entendeu que era algo que não poderia ser relegado ao curador, porque abusos aconteciam e isso sempre foi uma tônica na discussão. Bom, só para lembrar, essa questão de você não delegar ao curador direitos que não sejam os patrimoniais, ele não é novidade, né? O enunciado 138 do Conselho de Justiça Federal, que faz aquelas jornadas jurídicas que vocês conhecem, ele já dizia que a vontade dos absolutamente incapazes, na hipótese do inciso 1º do artigo 3º, ou seja, quando pessoa com deficiência poderia ser considerada absolutamente incapaz, é juridicamente relevante na concretização de situações existenciais. Então, sempre que se envolvia uma questão existencial, por exemplo, há a possibilidade de fazer uma experiência científica no tratamento aí da pessoa com deficiência interditada. Vamos botar ela na experiência? Isso nunca esteve ao sabor da vontade do curador, ainda que a pessoa fosse interditada. Porque se entendia que situações existenciais, como essa que eu estou falando, ou direitos da personalidade, uso da imagem, eu autorizo a tirar uma foto do meu curatelado, vou ganhar 10 mil reais ali na rua, numa situação constrangedora. Nunca a lei autorizou isso, ou seja, a curatela, ela ainda que não tivesse expressamente dizendo quais eram os seus limites, mas as situações existenciais nunca foram relegadas ao desejo exclusivo do curador. A pessoa sempre, ainda que tivesse interditada na vigência da lei anterior, sempre deveria ser ouvida com relação a isso, porque isso envolve a dignidade da pessoa. É diferente de você outorgar poderes para que a pessoa possa assinar um recibo de quitação ou que possa efetivamente fazer um pagamento ou receber um aluguel. Né? As questões existenciais nunca foram. Então isso não é necessariamente uma novidade, por isso que eu coloquei aqui. Bom, aí é uma questão, acho que a mais também super polêmica, sexualidade e matrimônio, porque agora está expresso que a pessoa interditada pode casar. É importante deixar claro, não é assim, a pessoa pode casar com deficiência. Não, é a pessoa que está interditada, tem uma sentença falando que ela está interditada, ela pode casar, ela vai chegar a instruir a habilitação de casamento com a sentença averbada assim, sou interditado. É isso que a lei fez. É uma situação realmente muito diferente do que a gente está esperando, do que a gente está acostumado. O que eu falo da gente, e é importante que se diga, eu acho que em algum momento o debate isso vai aflorar, é que há um certo descompasso, a gente tem falado aqui principalmente com colegas, né? A gente faz cursos também para os promotores sobre a nova lei, uma das funções do centro de apoio. Nem todo mundo da área jurídica tem essa noção histórica e de importância da Lei Brasileira de Inclusão. Então, alguns colegas estão sabendo isso pela primeira vez, porque nunca acompanharam. Nunca acompanharam. Isso é uma falha? Com certeza, não estou batendo palma por isso não, mas é uma realidade. Então, para muita gente que trabalha na área jurídica e que não é especialista, é generalista, colega que de repente está num juízo único, né? Porque isso aqui é para aplicar no Brasil inteiro. Então você imagina lá, o colega lá é promotor numa cidade distante, no interior do Rio, ele é generalista, tanto o juiz como o promotor não tem tempo para se especializar, não é culpa dele, ele tem que fazer um monte de coisa, e normalmente o que no dia a dia de um órgão único aparece muito é o crime, né? Questões mais ligadas à infância, esse é o dia a dia que rotineiramente aparece. Então quando ele se depara com a situação, ele... Poxa, da onde saiu isso? Né? Mudou de uma hora para outra? Né? Na verdade, a gente sabe que não foi de uma hora para outra. Tem todo um processo de construção desse saber. Mas é importante que se diga para quem está aqui, eu vejo várias pessoas que, na verdade, militam na área, acompanham isso, que não é todo mundo que vai ter uma interlocução fácil
com o que a gente está falando aqui. Para a gente pode ser mais natural, porque acompanha, sabe de onde saiu, concordando ou não, né? Ninguém precisa concordar com tudo. Mas para muita gente isso é uma surpresa, né? Incrível, né? A gente recebeu um e-mail recebido de um colega falando assim... Quando você viu que no apagar das luzes aprovaram uma lei, no apagar das luzes, a gente já tinha, a gente tem o papel de difundir informação. Então, só o CAL, no centro de apoio que eu estou há mais de 3 anos, está mandando cópia de projeto, avisando, no apagar das luzes. Então, assim, eu não sabia que tinha, isso é novo, né? Não, tem só, sei lá, 5 anos. Então, é por aí. Essa questão da sexualidade ao matrimônio, eu acredito que vai ser bastante polêmica, porque é isso mesmo, ou seja, a pessoa interditada poderá casar. A gente teve, para ilustrar, né, recentemente uma série no Fantástico que tratou de síndrome de Down e mostrava muito claramente o contexto fático para essa situação. O que acontece? Muitas pessoas interditadas eram tolhidas de ter uma vida amorosa, sexual plena, e isso é o foco do debate. Concordando ou não, né, ninguém é obrigado a concordar com tudo, mas essa foi a ideia que prevaleceu. Agora é lei, gente. Essa é a realidade. Anteriormente à lei, nós já tínhamos precedentes em que pessoas interditadas, e antes não podia casar, a interdição normalmente era total, né? Assim, o Geraldo chegando, Geraldo Nogueira, e a interdição era total. E aí, antes, o que acontecia? Algumas pessoas, como o exemplo que eu havia falado, viviam em união estável. É um fato. Pessoa interditada, né? Agora, recentemente, eu tive uma conversa com uma perita, uma assistente social que é do tribunal, para trocar uma ideia sobre um caso em que 2 pessoas interditadas residentes num estabelecimento psiquiátrico vivem em união estável há anos, numa boa, eles vivem juntos, são casados lá. Né? Aí ela veio conversar sobre a lei nova. Então você tinha essas situações de fato, e aí o que acontecia? As pessoas que tinham acesso à justiça de alguma maneira, ou seja, tinham algum defensor, né? Algum promotor, alguém conseguia pegar aquele caso que está lá escondido, que ninguém vê, e leva a juízo, qual a tese que eles sustentavam? Bom, a Constituição, ela prevê que o Estado deve facilitar a conversão de união estável em casamento. Então, eu trago, olha só, a lei proíbe o casamento, eles são interditados, mas a gente tem uma situação de fato. Eles vivem a união estável, sei lá, há 10 anos. Então, ia juízo para o juiz reconhecer aquilo, olha, converte casamento, porque esse comando, essa proibição que veio da interdição, ela não pode ser maior do que um comando da Constituição. E aí, sucessos e insucessos. A gente pesquisou bastante, achou um caso de sucesso em São Paulo, mas já soube de outros casos de insucesso. Tá? Já estou recebendo o cartão amarelo aqui. Bom, a gente tem aqui o artigo 6º reproduzido, que é o artigo que a gente falou como... que deixa claro, né? Porque ele fala lá, esse artigo até já foi colocado, né? A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para casar, se constituir união estável, exercer direitos sexuais e reprodutivos. Também não adianta casar para brincar, né? Vamos casar e vamos nos divertir, né? Então, que é outra questão que envolve esse tema, que é a questão da vida sexual plena, né? E isso gera lá a questão dos filhos. Existe ali agora uma vedação à esterilização compulsória. Isso também, com certeza, é um exercício de futurologia, posso estar errado, mas isso vai cair no judiciário, com certeza, porque as pessoas continuarão querendo a esterilização compulsória de seus filhos com deficiência. Não, assim, eu não vou fazer um juízo de valor, porque aqui todo mundo tem direito de pensar da maneira que quiser, né? Mas agora a gente tem um caminho muito mais dificultado, porque a princípio, se a gente não criar uma tese bem criativa, a gente tem um pedido juridicamente impossível, porque tem uma vedação legal. Você está pedindo para fazer algo que a lei diz que é vedado, esterilização compulsória. Temos que construir. Muitas coisas terão que ser construídas pelos operadores do direito. Aí todos os operadores do direito vão ter que usar sua criatividade, e o judiciário vai construir através da jurisprudência o que ele acha, né? Nada disso eu considero inconstitucional. Veja bem, isso que eu estou... Assim, porque a primeira coisa que a pessoa às vezes não gosta da coisa, isso é inconstitucional. Eu particularmente, não considero nada inconstitucional, porque a Constituição diz exatamente o que está na convenção que foi incorporada, que é para dar amplitude. Se efetivamente isso vai gerar problemas, né? É uma coisa que eu sempre gosto de enfatizar, que falar em tese é muito fácil. Em tese é muito fácil. O drama familiar vivido
que é a grande palco onde a coisa tem que ser analisada. Porque é muito fácil você chegar e falar, ou não pode para um lado, ou pode para o outro, mas aquele drama vivido, aquela situação que a gente está lá, que não é o papel do processo, é aquela família que está vivenciando, aquilo é muito complicado e dali que as soluções vão sair. Mas, enfim, e existe ali dispositivos que permitem, inclusive, um ali que depois todo mundo questiona, assim, exercer direito à curatela, que o pessoal está achando que é meio complicado, que o cara é curatelado e é curador de outro. Essa situação, assim, é só o debate depois, né? Todo mundo me pergunta isso, a gente fica um pouco, né? Bom, aí a gente vai pular um pouquinho, né? Porque isso aí é só para que o Código Civil fique coerente, né? Porque se pode casar, tem que tirar da parte da nulidade o casamento contraído pela pessoa que seria considerada pessoa com deficiência. Não é nulo mais. Aqui, mesma coisa, estou encerrando, estou partindo para o final. Eu vou passar direto para as questões processuais, que eu acho que não posso deixar de falar. Né? Existe ali uma questão de saúde lá, mas eu vou pular. A questão processual é um tema também que interessa ao direito. Por quê? O Código de Processo Civil também será novo no ano que vem. E ele trata da interdição também. Só que a gente percebe, né? Aí eu não sei como é que seria, de repente a Lônia vai poder falar que participou, porque assim, o CPC, ele parece que não conversou com a Lei Brasileira de Inclusão. Porque tem dispositivos ali que você percebe nitidamente que a pessoa não teve um contato nem com a polêmica. Foi feito assim, em paralelo. Então, algumas coisas que eu trouxe ali. Tem questões que não conversam. Uma que eu acho assim, não acho tão importante, mas não deixa de ser relevante, é que assim, a gente percebe que a Lei Brasileira de Inclusão se preocupou com não usar a palavra interdição. A Maria Aparecida Gugel falou comigo que até fala que não acabou o termo interdição, mas na verdade não acabou, porque lá no CPC está todo lá. Né? Isso é só uma curiosidade, né? Quem quiser olhar, botar um Ctrl Found, um Ctrl Fzinho ou qualquer coisa no texto, você percebe que tem um cuidado para não falar interdição, né, na Lei Brasileira de Inclusão. E lá no CPC, assim, eu particularmente acho que não vejo muito importância, assim, mas é a minha opinião. Nessa polêmica, a interdição é a ação, não é a forma, não vai alterar a vida da pessoa. A ação é a interdição, pronto. Curatela vai ser o mundo que um curador vai ter. Assim, são termos técnicos. Aí, mas assim, uma coisa que a gente vê que não teve conversa, é a legitimidade. Enquanto a Lei Brasileira de Inclusão inova, né, tem a parte comum, claro, né, continua com os companheiros, parentes podem pedir a interdição, o Ministério Público de maneira supletiva continua podendo, isso aí está mantido, mas assim, o Código Civil tentou inovar nessa linha do empoderamento da pessoa com deficiência, botando a própria pessoa pedindo. A própria pessoa pode pedir a sua interdição. O que também tem gerado certas polêmicas, os colegas muito estão falando que se a pessoa não tem condição, está dizendo que não tem, como é que ela pode pedir? Eu vou saber se ela está pedindo com condições, porque se ela está dizendo que não tem capacidade, não tem capacidade nem para pedir. É uma coisa meio... Né? Enquanto o CPC, ele coloca uma inovação que a gente acha que está muito ligada à realidade mesmo, que é os representantes de instituições, a pessoa institucionada, né? Institucionalizada, desculpe. Isso a gente vê muito no área do idoso, né? Porque a pessoa com deficiência, a rigor, não deveria estar institucionalizada. É uma coisa meio estranha, mas tem. Agora, o idoso é comum. Na verdade, assim, o asilo, que é a ILPI, ela é uma estrutura que, apesar de ter uma fama ruim, mas ela no futuro ela é necessária. Assim, é a conclusão de quem trabalha na área do envelhecimento, porque as pessoas ficarão idosas sem ninguém, porque a pessoa tem menos filhos, a família não dá conta, essa instituição ela tem que melhorar, ela tem que ser excelente, não acabar. Então, nas ILPIs é muito comum que os diretores tomem a iniciativa da interdição dos seus idosos já demenciados, que têm Alzheimer e tal. E aí normalmente o fazem, ou procura a Defensoria, ou procura o Ministério Público, e agora o CPC permite que ele mesmo proponha a ação. Quer dizer, a própria instituição, através do seu representante legal, pode deflagrar a ação até se colocando como curador. E vamos caminhando para o final. A questão da perícia, agora a equipe multidisciplinar, mas como tem o Dr. Márcio, ele vai abordar isso. E, enfim, eu acho que eu vou acabar por aqui. Agradeço. Só o finalzinho, só deixo aqui a última imagem, que tem meu e-mail, né? Para o pessoal com deficiência visual, é Luiz com a letra Z, C, @mprj.mp.br. Quem assim, não anotar ou de alguma maneira
Isso é muito fácil, porque você entrando no site do MP vai ter lá o nosso contato no Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Idoso e Pessoa com Deficiência. Chegar no Centro de Apoio, chega em mim. Agradeço, desculpa por qualquer coisa, obrigado aí pela paciência. Ao passar a palavra para a deputada Tânia, eu quero desde logo pedir desculpas para ela e a todos, porque a nossa eficiente assessora, a doutora Denise, nós, ao organizar o evento, o presidente do fórum não avisou a doutora Denise que a gente devia ter falado com a TV Alerj, que transmitiria o evento, não só pela TV, como também pela via web. Então eu tenho que pedir desculpa, senhora, por causa disso. Com a palavra, a deputada Tânia. Pode passar para mim, por favor? Não, um negocinho. Obrigada. Bem, bom dia a todos, bom dia à mesa. Olha, eu, assim como vários deficientes que estão aqui, menos Geraldo, porque ele é zen, tenho que me controlar bastante para ouvir várias coisas e ter que falar sobre esse tema, né, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que eu me recuso a ser Estatuto da Pessoa com Deficiência. Eu queria começar, já falaram aqui sobre por que foram, depois de 13 anos, conseguiram fazer com que ela andasse, né, porque aconteceu a Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência, dos Direitos das Pessoas com Deficiência, e aí, usando a desculpa de que era necessário se adequar à Convenção, mas não foi necessário até hoje se adequar à Constituição, né? Então, nós fazemos leis e na verdade, a gente deixa de regulamentar, ou se não se faz uma lei daquela lei para que as pessoas consigam entender o que, na verdade, as pessoas querem que ela entenda, né? Eu fico pensando que nós vivemos num país, né, e todos nós aqui deficientes sabemos disso, onde a cidadania equivale ao poder econômico e à religião. Isso foi o que a professora Lone colocou aqui pra gente. E aí eu fico com muito medo a partir do momento que a gente começa a mexer em algumas legislações que sequer foram colocadas em práticas e a gente já está modificando. E aí acontece o que aconteceu com a Lei Brasileira de Inclusão, que foi o veto a questões que a gente já tinha conseguido avançar e que a gente retrocedeu. Nós tivemos avanço nessa legislação? Sim, tivemos. Mas por que não foi feita uma legislação do que faltava? Não o que já tinha. Para que se mexer novamente em questões que sequer a gente tinha colocado em prática e corremos o risco e foi vetada várias coisas aqui pela presidente, que foi colocada ao longo da explanação das pessoas aqui, que nós já tínhamos conseguido passar. Então, eu gostaria de começar aqui por uma questão que nós já estamos na justiça. O doutor Geraldo aqui representa uma instituição nacional, porque as escolas privadas vão ao Supremo Tribunal Federal contra a obrigação de ter alunos com deficiência. Agora estão declarados. Eles não mais fazem aquela coação dos pais. Não tem vaga? Tem. Mas, sabe, meu filho tem um pequeno problema, ele tem síndrome de Down, ele tem um déficit de aprendizado. Não tem mais. A vaga que tinha não era para seu filho. Agora eles estão declaradas, entraram no Supremo Tribunal Federal para pedir que as escolas particulares só ganhem dinheiro. Não tem mais problema. Para quê? Como é que ele vai contratar um professor de apoio? Como é que ele vai ter uma sala de recursos? Como é que ele vai ter tudo isso? E o lucro dele, aonde vai ficar? Isso é uma obrigação do Estado. O Estado tem que fazer isso, não eu. Então,
eu queria colocar para vocês que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro fez uma audiência pública no dia 7 de outubro com a Comissão da Pessoa com Deficiência, a Comissão de Educação e a Comissão da Criança e do Adolescente. E estamos encaminhando para o ministro relator que essa audiência pública ela quer que o desembargador responsável pelo ministro responsável pela relatoria, ele possa ouvir todas as pessoas que estão ligadas ao tema. E nós tiramos também uma carta de desagravo ao Sindicato das Escolas Particulares de Santa Catarina, que foi assim, de uma sutilidade, não sei se vocês tiveram oportunidade de saber, isso saiu nos jornais, inclusive, que eles foram assim, de uma sutilidade que só entrando na justiça contra elas. A gente tem aqui a carta aberta do sindicato, e quem tiver interesse em conhecer essa pérola que foi escrita e deliberada e assinada, pior do que isso, foi assinada pelo presidente do sindicato, dos professores, e a gente tem e pode estar encaminhando para vocês. Vou passar aqui das questões da assistência social, da comunicação, e queria muito falar sobre uma questão que a gente conseguiu aqui, que é a questão de que seria vital para nós, que era a obrigatoriedade, que a gente luta há muitos anos, de disciplinas com conteúdo sobre deficiência nos cursos superiores. E isso, infelizmente, foi vetado. Uma outra questão com relação... É que a gente tem que correr. Com relação aos vetos também, que a gente teve ali, que foi com relação às escolas técnicas. Mas num outro capítulo que não foi vetado, diz o seguinte: estímulo à capacitação simultânea à inclusão no mercado de trabalho. Sabe por que eles botaram essa capacitação simultânea? Porque nós não temos professores capacitados nas escolas técnicas, principalmente agora já tem alguma abertura no Sistema S, mas é muito pouco, para estar lidando com todos os tipos de deficiência. Então, o deficiente, para ser inserido no mercado de trabalho, porque a gente tem que cumprir a lei de cotas, né? O que acontece? A gente vai ter um estímulo à capacitação dentro do próprio inclusão no trabalho. Ou seja, nós vamos continuar a ser preparados por pessoas não qualificadas que tenham uma boa vontade e uma humanidade em nos tratar e nos ensinar, e nós seremos robotizados, certamente, né, para executar somente aquela função. O que não é diferente dos outros trabalhadores brasileiros, porque nós temos que ter a clareza de que o segmento de pessoas portadoras de deficiência, ou com deficiência, como as pessoas gostam de dizer por causa da convenção, ela não é diferente do restante do povo brasileiro. Assim como o povo brasileiro não está capacitado com escolaridade, com formação técnica e nada disso para ingressar no mercado de trabalho, nós também não estamos. Nós temos mais dificuldade, obviamente, porque nós somos rejeitados nas escolas, nós não temos capacidade, não temos formação profissional em nenhum local, porque por mais que você tenha o cognitivo preservado, eu não tenho o acesso para ir nas escolas profissionalizantes. Nós não temos o acesso ao maquinário, nós não temos acesso à capacitação que deveria ser a mais simples, que deveria ser do auditivo, que não tem nenhum déficit, pode estar indo, não sei o quê. Ele é o que mais sofre, porque ele não tem condições de acompanhar nas escolas o nosso português, porque português não é língua de surdo. Língua de surdo é Libras. Então tem
Tem surdo que nem Libras sabe, porque não foi dada a oportunidade dele conviver e ir para a escola cedo, nem os pais dele de aprenderem, para poder eles serem considerados alunos dentro da nossa rede regular de ensino. Aí nós tivemos outro retrocesso, porque para mim, 10%, 3%, 5%, isso é nós estamos burlando, estamos iludindo as pessoas para elas pensarem que ela tem a sua cidadania respeitada. Porque você dizer que você tem que ter aumento da reserva das unidades habitacionais para 10%, porque era 3%, e foi vetada, continua 3%, isso quer dizer que mesmo que o deficiente tenha dinheiro, ele não pode morar. Mesmo que ele tenha dinheiro, eu não estou falando do miserável não, porque o miserável, coitado, ele tem o BPC, sabe? BPC resolve a questão aberta. E aí, ele também não vai poder morar, porque é 3%. Ao invés de se lutar para que a gente tivesse o desenho universal, não dá, porque os empreiteiros não concordam. A gente mora num país como o Japão, que não tem espaço. Então, os nossos apartamentos e as nossas moradias, de um modo geral, elas são minúsculas. Hoje, por exemplo, para mim visitar minha filha, porque, não sou assexuada. A primeira discussão que a gente tinha que ter, era dizer que deficiente não é assexuado. Ele tem direito a ter sexo. Por que as pessoas podem ter orgasmo e o deficiente não pode? Então, se você parte do princípio que eu sou assexuada e não sou, eu não visito meus filhos. Porque minha filha mora num apartamento de 100 e poucos metros quadrados, que eu entro e fico na sala. Se eu quiser ir no banheiro, não dá para fazer a manobra na cadeira de roda sozinha, alguém tem que me puxar aqui atrás para me poder entrar no banheiro. Aí eu vou entrando no banheiro assim, entendeu? Sento no vaso, mas voltar para a cadeira, não volto. Porque eu não tenho como ter condições de retornar, mesmo que tivesse barra, eu não conseguia voltar. E aí me dá a impressão de que eu moro no Japão. Tem uma população, ou na China, de repente, que tem uma população enorme e que é necessário que os cômodos sejam minúsculos. Mas não, é o poder financeiro que dita o que deve ser respeitado como lei, como padrão nesse país. Então eu gostaria de saber como é que o cidadão, e não é só nós portadores, pessoas com deficiência não, você já imaginou você quebrar uma perna na sua casa? Quem que conseguiria sair do seu quarto para o banheiro? Pois é. Pois é. Então, não é... Aí as pessoas só começam a saber, quem não lida com deficiente diariamente, a problemática que nós enfrentamos a partir do momento que surge alguma coisa ou que algum amigo, de repente, vai na sua casa e que se veja impedido de... infelizmente, eu estou aqui, não posso beber água. Vocês já viram aqui que todo mundo já usou a água, o doutor ali usou água pra caramba, você entendeu? Mas eu não pude beber água, porque se eu for beber água, até aqui eu já vi que tem banheiro. Mas em determinados locais, não sei se vai ser o banheiro, eu consigo me locomover, né? Porque também tem isso. Às vezes bota as barras, bota tudo, mas não é dentro do que a gente precisa. E aí, então, o que acontece? Eu não vou poder beber na sua casa, não vou poder comer direito. Você imagina se eu gostasse de um chopinho ou de uma cerveja? Eu estava ferrada. E aí eu estou aqui me lembrando de uma ação que isso vai ser... Nós vamos ter um choque no ano que vem. E eu espero que o choque seja um choque para mais. Para que a gente desperte esse gigante adormecido, como as pessoas gostam de chamar o nosso país, o gigante adormecido. Por quê? Teremos aqui vários turistas que estão acostumados a fazer turismo nos seus países.
e em outros países. E aí, já pensou, Beth? A maioria da família paralímpica vai ficar em Copacabana e na Barra. Primeiro que eles não vão poder andar, porque pedra portuguesa, Deus me livre, né? Só para desejar, nem para o pior inimigo a gente deve desejar. Que dirá você ir num restaurante e você comer alguma coisa e você vai falar, poxa, preciso ir ao banheiro. E aí? O banheiro, primeiro ir à praia não vai poder, mas os banheiros da orla, quem quiser ficar por ali, são, ó... Pois é. Então, nós somos assim, nós temos liberdade de ir e vir, mas desde que seja em Ipanema. Nós podemos, se quiser, a gente pode ter praia sem barreiras, mas desde que seja uma vez por mês e naquela praia ali. Então, isso é bem difícil ser cidadão nesse país. Bem, eu vou passando aqui rapidamente, porque eu vou deixar mais para vocês fazerem as perguntas e dizer para vocês todas que a legislação aqui no estado do Rio de Janeiro ela ainda é mais avançada do que a gente conseguiu, porque aqui a gente já tem percentual de reserva nas universidades 10%, a gente já tem a meia entrada que estão querendo nos roubar, viu, Geraldo? Você precisa ver o que você vai fazer, você e o doutor Luiz Cláudio aqui, que a gente vai acionar, porque agora só quem vai ter direito à meia entrada é deficiente que tenha BPC, benefício de prestação continuada, ou seja aposentado por invalidez, ou seja, quem não vai. Porque a gente já não ia mesmo, e a gente não vai mais. E outra coisa, para acrescentar a isso, só vamos poder ter 40% dos ingressos que vai estar à disposição dos idosos, das pessoas com deficiência, dos estudantes, entendeu? E aí, ou seja, eu queria saber como é que a gente vai conseguir fiscalizar para saber que já terminaram os 40% dos ingressos que nós teríamos direito. Isso aí é só para facilitar a vida do cidadão, porque afinal de contas o cidadão no Brasil tem direito. É verdade. E aí, então, eu queria falar para vocês que estamos aí na luta, né? Ter casa acessível 3%. Tivemos avanço, que foi a questão da calçada não ser mais um problema da pessoa que reside naquela casa, mas ser a responsabilidade do poder público. Isso eu acho importante, mas duvido que o poder público vá fazer alguma coisa. Ele já tem tanta coisa para fazer que ele não faz, que dirá mais a calçada dos outros se ele vai fazer. E eu acho assim, eu estava falando com o doutor Luiz Cláudio, que antes de qualquer coisa, nós deveríamos preparar as pessoas para ter conhecimento, porque quem detém a informação detém o poder, né? Então, a dificuldade que vai ser agora atrelada à questão do Código Civil vai ser que as pessoas cheguem na delegacia e falam, quero fazer uma ocorrência, porque eu sofri um preconceito. Aí o delegado vai falar, quê? Primeiro, nem é o delegado, né? Aquele cara que fica ali na frente, que acho que é inspetor de polícia. Não vai, nós vamos ter que voltar, Geraldo, ao tempo, Beth, de que a gente andava com a legislação por debaixo do braço, você entendeu? Porque aconteceu alguma coisa, a gente tinha que mostrar, olha, tá aqui nesse artigo, ó, esse artigo aqui que aconteceu o caso. Então, é muito complicado pra gente que a gente não prepare. E aí eu queria conversar falar um pouco daqui do que foi colocado pelo doutor Márcio, é que nós fomos preparados a nossa vida inteira, né? Nas universidades, na vida, a gente foi preparado sempre para o geral. O específico, o diferente, a gente esquece. Entendeu? A gente não... não quero saber disso, não. Eu sou neurologista e eu sempre conhecia as APAs e a pestalose porque eles diziam para mim, Tânia, cuida da crise convulsiva e manda para a APA e pestalose.
Eu nunca soube o que era PAI Pestalozzi. Eu sabia que era onde eu tinha que fazer o encaminhamento para as pessoas que tinham crise convulsiva e eram deficientes intelectuais. Mas qual era o trabalho, o que se desenvolvia ali, nunca soube. E eu ainda devo dar graças a Deus, porque em vários outros locais nem a PAI Pestalozzi ninguém encaminhava. E deixa em casa, nossa senhora, trata aí, essa mãe é chata, nossa, tá querendo muita coisa, tá exigindo muita coisa, entendeu? Nós fomos preparados para isso. E aí, meus amigos cegos, um ditado que vocês odeiam: em terra de cego, quem tem olho é rei. Então, em terra de leigo, quem manda é o médico. Então, tirar essa poder do médico e passar para uma equipe, companheira, vai ser difícil, hein? Vai ser anos e anos que nós vamos ter que tentar fazer, principalmente, não estou falando do Dr. Márcio, não, eu estou falando da universidade. Da universidade que se sente extremamente elitizada, determinadas áreas onde as pessoas, isso também, com os advogados também são assim, ó. Não é só no médico, não. Aí, entendeu? Eu quero, nossa, ainda mais, vai me desculpar, o juiz com o poder que tem, né? Imagina se a assistente social, coitada, vai dizer para o juiz, né? Tem assistente social aí tá atrás, já riram, eu já sei. Vai dizer, não, doutor, não é assim, doutor, é assado, não sei o que. Quer? Como é que é? Pior, você está falando? Deputada, pior que dizem. Por isso que eu estou falando, porque o médico também é assistente social, fisioterapeuta. Que isso? Sabe nada. Vai querer falar o que pra mim? Quem dá a palavra final sou eu. Entendeu? Então, eu acho que nós temos que mudar muito nesse país. A partir do momento em que nós começarmos a nos mudar, aí nós vamos poder ter legislações que garantam os nossos direitos. Porque, a princípio, essas legislações para nós, na grande maioria das vezes, não acho que não deva existir. Eu acho que tem que existir legislação, porque você lança a mão delas na maior quando seu direito está sendo negado. Mas nós precisamos deixar de ser um país onde as pessoas, geralmente, não é só a pessoa com deficiência, a pessoa diferente em alguma coisa, elas passam a não poder exercer a sua cidadania. Eu queria agradecer muito a vocês por ter me ouvido. Não, mas eu vou deixar...